Bom dia, a paz do Senhor para todos. Eu sou o missionário Ribamar e estou aqui para trazer uma poderosa palavra que Deus tem tocado no meu coração. E essa palavra que você vai ouvir agora é uma palavra muito especial que vai ficar no seu subconsciente. Essa palavra vai ficar martelando dia após dia a sua mente com esse versículo. É somente um versículo da palavra de Deus. Então, se você quiser ouvir esta palavra da parte de Deus, porque Deus colocou no meu coração para me vir trazer esta palavra, e que você venha agarrar esta palavra com toda a fé, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, vamos lá. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então ouvi uma voz do céu. Então ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Glória a Deus, aleluia. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, estou aqui com toda humildade para dizer para você, te ensinar esse texto onde fala claramente, toda pessoa que lê esse versículo, ele tem condições de entender. Basta ele parar para pensar e colocar em prática, entendeu? Porque não só basta ler ou ouvir, tem que praticar. E esse versículo, ele está nos informando claramente que João, ele ouve uma voz do céu dizendo: escreve. Então, essa voz falou para João escrever. Por que escrever? Para ficar registrado, como está registrado em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. E ele diz o seguinte: bem-aventurados. O que significa bem-aventurados? Feliz é essa pessoa. Feliz é essa pessoa. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Então, a voz disse para ele dizer o seguinte, escrever: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, feliz é o ser humano, feliz é a pessoa, feliz será você, se você, quando partir desta vida, morrer no Senhor. E o que quer dizer morrer no Senhor? Jesus, ele convida, Jesus, ele chama as pessoas. Está lá em Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, quando você aceita o convite especial de vir para o Senhor Jesus, então, e você permanecer firme nessa caminhada, nessa jornada, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer nesta palavra,
né? Permanecer firme, se apegar a esta palavra e fugir do pecado, porque o pecado é que nos separa de Deus. Então, quando você aceita Jesus, você vai fazer de tudo para se afastar do pecado, para que você não venha entristecer o Espírito Santo. Que quando você aceita Jesus como Salvador, você recebe o Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então você é selado com o Santo Espírito da promessa. Já o 14 vai dizer o seguinte: por que você é selado com o Espírito Santo? O 13, ele fala do Espírito Santo. Já o 14 vai explicar por que você precisa ser selado com o Espírito Santo. E o 14 vai dizer o seguinte: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, você é selado com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a nossa garantia de subir para a glória, para o céu de glória, para junto do Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que a Bíblia diz aqui, em João 14, 13, então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, é bem clara essa palavra. Qualquer pessoa entende, pode entender esta palavra, que está falando diretamente. Não tem rodeios, né? Então, está dizendo claramente: aquela pessoa que morre no Senhor, de hoje em diante, ele vai descansar das suas fadigas aqui na terra, das suas lutas, dos seus sofrimentos. E ele diz: porque as suas obras os acompanham. Então, o que você fizer aqui para o Senhor vai estar contado para você lá na glória. Então, você precisa seguir o Senhor. Mas quem é esse Senhor? O Senhor Jesus. É só Ele que pode nos levar a Deus, porque a Bíblia diz que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Onde é que está dizendo isto? Está dizendo lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, só um que pode mediar. O apóstolo Pedro, quando estava pregando ali após o batismo com o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha aí. Então esse versículo já diz tudo. Então só através do Senhor Jesus Cristo que nós poderemos ser salvos. O próprio Jesus, ele disse lá em João 14, versículo 6, disse Jesus a seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Olha aí, o próprio Jesus falou essas palavras, que ninguém vai ao Pai se não ser por Ele. Ninguém vai. Então você precisa tomar a tua decisão. Você precisa abandonar o pecado, porque o pecado nos mancha, nos suja, nos contamina. E a Bíblia diz que nela nunca jamais, nela quem? A cidade santa, o céu de glória. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, quando ele aceita Jesus, Jesus limpa ele, lava ele de toda imundícia, de todo pecado, ele fica purificado.
A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Então o versículo deste dia é: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quando você aceita Jesus como Salvador, você vai começar a fazer as obras do Senhor. Você vai começar a fazer o que o Senhor manda a gente fazer, nós fazermos. Que é andar em espírito. E quem anda no espírito não anda na carne. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 8, quem faz a vontade da carne não pode agradar a Deus. Então é por isso que a pessoa precisa do Senhor. A pessoa precisa confessar o Senhor como Salvador. E lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele vai dizer: a saber, se com tua boca tu confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então você tem que confessar Jesus, e no dia que você confessa, o teu nome é escrito no livro da vida, você é selado com o Espírito Santo, e a função do Espírito Santo é te conduzir para o céu de glória, quando você morrer. Por isso que a Bíblia aqui diz, aqui no versículo 14, 13 de Apocalipse, que o Espírito falou para João: bem-aventurados é os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, porque as suas obras os acompanham. Então, se você, meu amigo, minha amiga, quer morar no céu de glória, você precisa aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Você precisa confessar Ele como Salvador, confessar com a sua boca. E a partir desse dia, você vai se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. A Bíblia diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você vai se tornar uma nova pessoa, uma pessoa salva na pessoa do Senhor Jesus. Ok? Então fique com essa palavra, que essa palavra vai ficar no seu coração, não só agora, mas para sempre. Viu? Então que Deus abençoe você e sua família. E se você quiser compartilhar essa palavra com alguém mais, está à disposição, você pode compartilhar. Eu não mando você me seguir, compartilhar, não. Se você quiser, entendeu? Então, se você quiser compartilhar, pode compartilhar, tenha livre acesso, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre no seu amor. Amém. Glória a Deus.